Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre o plano profético da redenção, que ele está escondido nas 7 festas cerimoniais judaicas, tá? Os judeus não entenderam essas festas, foi a lei que o Senhor Deus deu a Moisés no deserto, quando eles saíram da escravidão do Egito. E ela ficou escondida por esse tempo todo, Deus não revelou, ele só foi revelar para a igreja recentemente, que são as 7 festas judaicas chamadas as 7 cerimônias, vamos dizer assim, as 7 santas convocações que o Senhor Deus pediu para Moisés falar ao povo, tá? Então essa é a lei judaica, tá? Que essa lei o Senhor Jesus veio cumprir. A gente vai começar então pela Páscoa, tá? Só para a gente entender que essas festas, esses cerimoniais, já estavam no coração de Deus, tá? Esse plano de redenção já estava no plano de Deus. Quando a gente vai apresentar esses 3 versículos para vocês, que são versículos primordiais para a gente poder compreender que essas festas já estavam no coração de Deus, tá bom? Antes da fundação do mundo. Então a gente vai para esse primeiro versículo, que está na a primeira carta de Pedro, né? no capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então a gente vê aqui que o cordeiro imaculado e incontaminado, quer dizer, o cordeiro puro, que ia ser sacrificado dentro dessa festa, dentro dessas festas, dentro dessa lei, ele já foi conhecido antes da fundação do mundo. Quer dizer, ele estava no coração de Deus. Ele foi conhecido de quem? Ele foi conhecido dos anjos ainda, né? Que os anjos, eles viram o Senhor fazer a terra, tá? Então os anjos viram tudo isso, e por isso que ele, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então já estava nos planos do Senhor que o Senhor Jesus fizesse o sacrifício pelos escolhidos, tá bom? A gente vai para um outro versículo aqui para entender essa escolha. Está então em Efésios 1, de 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a gente vê aqui que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já tinha também escolhido as pessoas que iriam reinar. Quer dizer, ele já estava escolhendo os reis que iam reinar sobre a sua criação por toda a eternidade. Quer dizer, no dia santo dele, no dia sagrado dele, que era o sábado, né? O sábado, na verdade, é o dia eterno de Deus, onde ele vai descansar, e os escolhidos vão reinar, né? Então a gente entende aqui que ele já tinha escolhido, antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, os reis, vamos dizer assim, os escolhidos para reinar na eternidade, tá? E a gente vai para o outro capítulo aqui, para confirmar tudo isso, em Apocalipse 13, no 8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Então a gente vê aqui que o plano profético de Deus passa
pelo sacrifício de Jesus, que está incluído dentro dessas festas judaicas que a gente vai começar a ver agora, tá bom? Então a gente, antes de começar o estudo, a gente vai basear todo o estudo nessa declaração que o Senhor Jesus fez em Mateus 5, tá? Sobre a lei. E algumas pessoas não compreenderam, até hoje não compreendem, e muito menos os judeus na época, tá? Porque falavam que Jesus não estava cumprindo a lei porque ele não guardava o sábado, outras coisas mais, os discípulos dele não lavavam as mãos, tá? E eles não entenderam exatamente que lei que o Senhor Jesus veio cumprir, tá? Então, esse versículo vai servir de base para todo o estudo, para a gente compreender. Aqui em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então, fazendo o exegese desses dois versículos, a gente vai entender o seguinte: essa lei, ela vai ser cumprida até que o céu e a terra passem. Então, quer dizer, quando o céu e a terra passarem, quando o Senhor restaurar todas as coisas, essas leis já não terão mais validade, tá? Aqui dizendo, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, tá? Então, essa lei, ela só vai durar até exatamente toda a lei for cumprida. Então, que leis são essas? É a que a gente vai começar a ver agora, ok? Essa é a base, esses dois versículos são a base de todo o nosso estudo. O Senhor Jesus veio cumprir as 7 convocações cerimoniais judaicas, de onde está baseado toda a lei judaica, tá? Toda a lei judaica, ela está baseada nessas 7 festas cerimoniais. E a gente vai ver elas agora nesse instante. A primeira lei, então, é a Páscoa, né, que os judeus chamam de Pessach. A segunda lei é a dos pães asmos, que eles chamam de Matzot. A terceira lei é as primícias, que eles chamam de Rabi Kurim. A quarta é de Pentecostes, que eles chamam de Shavuot. A segunda a quinta é a festa das trombetas, que é Yom Teruah, ou então Rosh Hashanah, que é o início, é o ano novo judaico, né, do calendário civil, né, começa geralmente ali em setembro, outubro, que é o ano novo judaico. A sexta, a festa da expiação, que não é a única que é expiação, que não é festa, né, que os judeus têm que ficar contristados, que eles chamam do Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, vamos dizer assim. E a última, que é a festa dos tabernáculos, que é a única festa que vai ser comemorada no milênio de Cristo, que a gente vai depois entender isso direitinho, tá bom? Então, essa é a lei que o Senhor Jesus veio cumprir, né? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E até esse momento ele cumpriu até a quarta festa, que é a festa dos Pentecostes, tá? Então a gente vai começar pela festa da Páscoa. Também, só para a gente entender, o sol, a lua e as estrelas, elas foram feitas exclusivamente para que elas fossem sinais dessas leis cerimoniais, tá bom? Por quê? Porque elas foram feitas exclusivamente para a contagem de tempo cronológico, tá? O Sol e a Lua, eles contam os dias, tá? E as estrelas, eles servem para sinais que vão dizer quando essas festas começam, quando elas terminam. Só para a gente entender, quando a gente lê lá em Apocalipse, quando tudo tiver terminado, tá? Quando essas festas todas se cumprirem, as estrelas já não vão mais existir, nem mesmo o brilho do sol, nem o brilho da lua, não vão existir mais na eternidade, né? no estado eterno, vamos dizer assim. Tá? Só para a gente entender que o sol, lua e estrelas foram feitas exclusivamente
como se fosse um relógio cronológico para essas festas, tá? A gente vai ler isso lá em Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos ou estações determinados e para dias e anos. Tá? Então essas estações aqui no original em hebraico se chama moedim, quer dizer, para as convocações, as santas convocações. E quando a gente vai ver lá em Moisés, em Levítico, se eu não me engano, né? Acho que é Levítico 23:2, a gente vai ver essa mesma palavra no original em hebraico, tá? Da Torá, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades, tá? Então, essa palavra aqui, solenidade, né, ou santas convocações, elas têm essa moedim ou moadai também, né? Fazem, ou moadei, fazem parte da mesma raiz do hebraico, né? Que é moedim, quer dizer, são as estações, são os tempos determinados, vamos dizer assim, tá? Então o sol, a lua e estrelas foram feitas exclusivamente para isso. O Paulo também escreveu uma carta aos Colossenses, que está aqui no 2:16-17, como as pessoas não entendiam exatamente essas festas cerimoniais, né, essas santas convocações, estavam julgando os colossenses, porque eles não cumpriam essas festas, né? Aqui no 16:17 ele diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, né, essas festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tá? Então Paulo estava dizendo aqui que essas festas, elas são sombras das coisas futuras, né, que iriam acontecer, tá? E que era que os colossenses não serem julgados por ninguém por isso, tá? E ele diz exatamente isso daqui, tudo que acontece nas festas, né? O comer, o beber, a lua nova, justamente a festa das trombetas é a única das festas que começa na lua nova, né? As outras 6 festas, elas sempre começam na lua cheia. E ou dos sábados, porque os sábados, aqui no plural, né, não é o sábado sagrado de Deus, era os sábados que os judeus tinham que cumprir de 7 em 7 dias, né, elas estavam inseridas dentro do contexto dessas festas. Então Jesus queria cumprir, não é nós que iríamos cumprir essas festas. Então a gente não tem que guardar sábado, né? Tá? O Paulo está dizendo justamente aqui, ó, ninguém te julgue por causa dos sábados. Só para a gente entender melhor sobre os sábados, né, no plural, e o sábado, que é o estado eterno, é o dia que Deus vai descansar quando tudo tiver consumado, tá, depois do milênio. A gente vem aqui em Gênesis 2, de 1-4. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Só para a gente entender, lembra-se que na cronologia da criação, Deus ele foi criando em 6 dias, mas no 7º ele não criou nada, tá? E vocês vão ver que desde o 1º ao 6º dia ele falou assim: foi tarde e manhã o 1º dia, tarde e manhã o 2º dia, até o 6º. Quando chega no sábado, que é o dia de descanso, você não vê Deus fechar o tempo cronológico e houve tarde e manhã o 7º dia, não, era um dia que seria eterno, tá? Então, quando Deus fez o sábado é o estado eterno, aonde ele descansou de todas as obras, tá? Deus não vai criar mais nada de novo, tá? Ele já acabou a criação nos 6 dias. O que ele vai fazer é renovar tudo que ele tinha feito, tá? Ele não vai criar nada novo, tá?
os céus e a terra serão transformados, serão renovados. Deus não vai criar tudo de novo, porque Deus é um criador, Ele não é um Deus destruidor, Ele não destrói as coisas, Ele apenas renova as coisas. Tá? Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. As pessoas não entendem um pouquinho direito a coisa do sábado e acham que tem que guardar o sábado. Tá? Eles não entenderam direito isso. Os sábados, quer dizer, os sábados cronológicos de 7 em 7 dias, eles foram feitos exclusivamente para o povo judeu. Tá? Nós gentios, ou que somos igreja no caso aqui, tá? A gente não tem nada a ver com sábado. Tá? O sábado não tem nada a ver com cristão. Tá? E porque o próprio Jesus ele veio cumprir o sábado, não é para a gente cumprir. Só para a gente entender isso aqui, tá bom? Então a Páscoa ela foi anunciada aqui, vamos dizer aqui em Deuteronômio 16, guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado, tá? Esse moedi que eu falei para vocês, no mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Tá? No Levítico 23, de 4 e 5, está escrito isso. Então quer dizer, a Páscoa, como é que o Senhor Jesus cumpriu a Páscoa? Tá? Só para a gente entender como é que era essa cerimônia. Tá? Geralmente o sumo sacerdote, ele escolhia um cordeiro, tá? Ele tinha que ser um cordeiro puro, imaculado. Então os levitas vinham e olhavam minuciosamente cada parte do cordeiro, e tinha que ser um cordeiro perfeito. Tá? E só para a gente entender isso, antes de Jesus ser crucificado, vocês lembram que Pilatos apresentou ele diante dos judeus e falou assim, olha, não vejo nele defeito algum. Então, foi exatamente, até isso o Senhor Jesus cumpriu, né? Porque ele tinha que ser um cordeiro sem defeito, então ele foi mostrado aos judeus e o próprio Pôncio Pilatos, ele deu como é que se diz, ele cumpriu essa profecia do cordeiro perfeito para o sacrifício, tá? Dizendo para os judeus, olha, não vejo nele defeito nenhum, né? Não vejo nele pecado nenhum, quer dizer, é totalmente puro. Então nenhum judeu ele fala, ele tem isso, tem aquilo, tá? Só para a gente entender. A gente vai aqui em Marcos 15, 25, e era a hora terceira e o crucificaram. O que é essa hora terceira? Essa hora terceira era geralmente 9 da manhã. Então, o sumo sacerdote ele preparava o cordeiro no altar de sacrifício exatamente às 9 da manhã. Então, às 9 da manhã, estavam crucificando Jesus na cruz. Tá? Agora a gente vai lá para o Marcos 15, 34 e 37, e a hora nona, quer dizer 3 da tarde, Jesus exclamou com grande voz dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, eis que chama por Elias. E um deles correu ao bebedeiro uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um brado, expirou. Tá? Então, exatamente na hora nona, no templo, o cordeiro que tinha sido escolhido era sacrificado. Nesse exato momento, 3 horas da tarde. Então, nesse exato momento, 3 horas da tarde, o Senhor Jesus expirou. Tá? Então, essa foi a primeira festa, ou vamos dizer assim, a primeira parte da lei que Jesus disse que iria cumprir, ele acabou de cumprir aqui. Tá? Então, ele foi sacrificado na Páscoa. A gente vai abrir aqui em Êxodo 12, né? No 3... Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Aqui no 6, e eu guardareis até ao 14º dia desse mês, tá? Exatamente no 14º dia, que seria a Páscoa, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, foi à tarde que Jesus foi sacrificado.
E no 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Tá? Então a Páscoa quer dizer o seguinte, todo primogênito que ele não tivesse dentro de casa, aonde o sangue do cordeiro foi passado, né, na fresta da porta, esse primogênito morria. Então, esse símbolo do primogênito é primícia. Então a primícia do Senhor, né, são os escolhidos dele. Né? Então, quer dizer, o sangue de Jesus, ele protege o escolhido dele para que ele não morra, vamos dizer assim. Né? Então, toda pessoa que crê em Jesus, né, a primícia, né, aquele que não crê em Jesus, aquele que crê em Jesus, desculpe, o sangue de Jesus o protege e não deixa que a morte venha a lhe tragar. Exatamente isso que representa a Páscoa nesse momento. Então vamos à festa dos pães asmos, que exatamente era comemorada no dia seguinte da Páscoa, tá? E aos 15 dias desse mês, aqui em Levítico 23:6, e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, ou pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, ou pães ázimos. Tá? Em Deuteronômio 16, 3 e 4, nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, ou pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Só para a gente entender isso melhor, os pães asmos, quer dizer, que era a cerimônia dos pães asmos, que era o dia seguinte da Páscoa, ele se estendia por 7 dias. E nesses 7 dias, nenhum judeu poderia ter fermento em casa. Então eles tiravam todo o fermento de casa, justamente para não contaminar o pães asmos, né? Os pães asmos. E tinha que ficar 7 dias dessa maneira, entendeu? O pão purinho, purinho. A gente vai entender isso melhor, como é que Jesus cumpriu isso, quando ele apareceu para Maria Madalena ainda no sepulcro, e a Maria Madalena queria abraçar ele, ele falou, não me toques, né? Em algumas Bíblias está dizendo, não me detenha, mas na verdade ele falou, não me toque, quer dizer, ele tinha que passar pelo processo de purificação de 7 dias até que Jesus fosse tocado. Tá? Então depois a gente vai ver lá em João, que passados no 8º dia, então Tomé pôde tocá-lo. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco, só para a gente entender que os pães asmos, a festa dos pães asmos significava o enterro de Jesus, né? A carne. Então, tu pode ver que na cerimônia, a carne do cordeiro não poderia ficar para o dia seguinte. Então, a gente vai entender que no mesmo dia que Jesus foi morto, no mesmo dia ele foi retirado, entendeu? Enterrado. Se cumpriu à risca a segunda festa, que é a festa dos pães asmos, quando Jesus ficou enterrado, né? Ele foi enterrado, aliás, né? Nesse mesmo dia, no segundo dia, que era a festa dos pães asmos, tá? Então os pães asmos, eles eram feitos de cevada pura. Então como é que acontecia aqui? A cevada era a primeira colheita que acontecia nas festas cerimoniais, tá? Então o que acontecia aqui? Todos os levitas, eles iam nas propriedades, nas plantações dos judeus, e na época que a cevada começava a florescer, eles vinham e escolhiam as primícias da cevada. Tá? Então eles marcavam assim com um pano vermelho, né? E na época da colheita, para se fazer o pão asmo, né, os pães asmos, eles pegavam essas primícias de todas as plantações
para levar para o templo para fazer os pães asmos, que era o pão da proposição, que ficava de frente ao candelabro. Tá? O candelabro representa a igreja, a figuração da igreja. Tá? Então ficavam 12 pães do outro lado, tá? Esses pães asmos significavam as 12 tribos de Israel, que são as primícias do Senhor. Eles são as verdadeiras primícias. Então eles não eram, não ficavam na casa das pessoas para elas comerem os pães, né? As pessoas entregavam as primícias do molho de cevada para o sacerdote, para que toda a plantação pudesse ser santificada. Tá? A gente vai entender isso um pouquinho depois com a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, que ali eram os 5 pães, eram pães de cevada, que eram os pães então já santificados. Tá? Então o que acontecia aqui? Esses pães, eles tinham que ser comidos com ervas amargas, tá bom? E junto com cordeiro pascual, tá? E a cevada representa as primícias, tá? A gente vai entender depois lá na terceira festa, que é a festa das primícias, porque a cevada é importante e representa as 12 tribos de Israel, justamente aqueles 12 pães que ficam, né, no santuário, né, no santo lugar, de frente para o candelabro que representa a igreja. E esse candelabro ficava iluminando os pães asmos, né? Então, só para a gente entender, o único ponto de luz do santo lugar era justamente o candelabro, que representa a igreja. Então a igreja, ela é o ponto de luz espiritual do mundo, né? Quando Jesus falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo, né? Então a única luz que tem no mundo é a igreja, é o candelabro, tá? E ele iluminava, né, os pães asmos, quer dizer, a igreja ela ilumina, na verdade ela ilumina os judeus, né, aqui no mundo, porque os judeus não são luz, a única luz no mundo é a igreja. Só para a gente entender um pouquinho disso, tá? A terceira festa, então, a terceira convocação, que era a festa das primícias, chamada Rabicurim, né? E como é que Jesus cumpriu ela? Jesus cumpriu essa festa ressuscitando, tá? Ele é a primícia dos que dormem, tá? E Jesus cumpriu ela ressuscitando. A gente vai ver aqui no versículo, no Levítico 23, do 9 a 11, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, o que acontece aqui? O que aconteceu? Vocês lembram que quando, após Jesus ressuscitar, os santos ressuscitaram depois dele? Esses santos são todos aqueles que morreram antes de Jesus vir, todos aqueles, Daniel, Jó, né, todos os profetas, todos os que eram das 12 tribos de Israel, os escolhidos, eles ressuscitaram depois de Jesus e apareceram a muitos, né? A gente vai ver isso aqui exatamente em Mateus 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muito. Tá? A gente vai entender aqui que eles não ressuscitaram em carne. Tá? Isso aqui foi uma aparição lá em Jerusalém, e eles não voltaram para as casas deles. Tá? Eles ressuscitaram logo depois da ressurreição de Jesus, e ficaram todos ali em Jerusalém, porque Jesus ainda ia cumprir a coisa do molho, né, que a gente acabou de ler, do molho que ele tinha que mover, né, Levítico 23, do 9 a 11, né,
quando fizeres a colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então o sacerdote pegava esse molho, né, de cevada e movia ele perante o Senhor para que seja aceito no dia seguinte ao sábado. Quer dizer, quando ele movia o molho das primícias no templo, toda a plantação estaria então santificada. Quer dizer, então, esse molho eram esses que se ressuscitaram, que o Senhor Jesus teria que no dia seguinte apresentar eles lá no céu para o Senhor, tá? E depois disso, todos nós, quer dizer, todos os escolhidos depois das primícias seriam santificados. Então nós fomos santificados agora, porque o Senhor apresentou esses santos que saíram dos sepulcros, né, lá em Mateus, para que a gente fosse salvo também. Então, primeiro as primícias. Vocês só lembram que no arrebatamento eles vão ressuscitar primeiro, né? E nós depois iremos de encontro com ele nos ares. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho isso aqui. Então o que acontece aqui? O Senhor Jesus morreu, né? Ele passou 3 dias no coração da terra. Então o que ele fez? O paraíso ainda era debaixo da terra, no mundo dos mortos. Tá? Vocês lembram da parábola do rico e do Lázaro, né? O rico morreu, foi no inferno, e ele olhava para cima e via o Lázaro no seio de Abraão, quer dizer, no paraíso. Né? Então estava tudo aqui debaixo da terra, porque Jesus ainda não tinha feito a redenção. Então esses santos não poderiam estar no céu. Tá? Eles só poderiam estar no céu quando o Senhor Jesus fizesse a redenção. Então quando Jesus ressuscitou, pegou eles, levou ali para Jerusalém, tá? E depois dali levou eles para o céu. O paraíso foi todo levado ao céu, e ele apresentou o molho da cevada, né, que são esses santos, diante de Deus, e os moveu diante de Deus. Aqui estão as primícias, né, para que o resto da primícia fosse santificada. Então foi nesse momento que o Senhor Jesus levou todos os santos para o céu, porque ele já tinha feito a redenção. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, porque é um pouquinho complicado de entender isso aqui, e a gente vai entender ao longo do estudo das primícias, que esse é um pouquinho mais longo, porque tem muita coisa aqui inserida na festa das primícias, que a gente vai ver agora. Existiam nessa época 3 colheitas principais em Israel, que era a colheita da cevada, que era a primeira colheita, né? A segunda era a colheita do trigo, né? São 3 principais que eu estou dizendo, tá? E a terceira e última colheita é a festa dos tabernáculos, que é a colheita da uva, tá? Então a colheita da cevada era feita na festa das primícias, tá? Perto da festa das primícias. A festa a colheita do trigo era feita perto da festa dos Pentecostes, e a colheita da uva era feita perto da festa dos tabernáculos, tá? Então elas eram inseridas nessas 3 festas principais, vamos dizer assim, né? As primícias, festas de Pentecostes e tabernáculos, tá? Antes um pouquinho da festa da cevada, tinha a colheita do linho. O que acontecia? O linho era colhido para que pudesse fazer as vestes dos sacerdotes, entendeu? A cada ano eles trocavam a veste. Então se colhia o linho, que tinha que ser puro, então as pessoas faziam as vestes dos santos para que eles pudessem fazer as cerimônias, tá? E até isso o Senhor Jesus cumpriu. Vocês lembram que antes mesmo dele ser sacrificado, antes da festa da Páscoa, ele foi lá no paraíso e trouxe Moisés e Elias para dizer para eles, né, que ele era o Messias e ia fazer o sacrifício para eles, né, saberem quem era. Então Moisés e Elias, eles voltaram para o paraíso depois dali, né, foi no Monte da Transfiguração. Eles voltaram ao paraíso com testemunhas dizendo que o Messias já estava na terra e estava ali cumprindo a lei, né, da redenção. Tá? E vocês se lembram que as vestes do Senhor Jesus se transfigurou, se tornaram brancas, né, que os discípulos ficaram admirados, que ficaram mais brancas do que nenhum lavador da terra naquele momento poderia branquear. Então até essa cerimônia o Senhor Jesus cumpriu, que era justamente
a veste purificada, para que pudesse fazer ele como sacerdote, fazer as outras festas com a veste branca totalmente imaculada. Então eram essas três festas que aconteciam, as três festas principais que aconteciam nessas cerimônias. Tinha outras festas, né? Outras colheitas, colheita do azeite, né? E várias outras colheitas, mas essas eram as três colheitas principais. Só para a gente entender, a festa, a colheita da cevada, ela também tem uma tipologia para da primícia que ressuscitou junto com Jesus, né, e depois o arrebatamento, e depois os 144 mil judeus, que eles serão também recolhidos da terra, mas não vão para o céu, né, eles vão ficar aqui na terra, mas serão guardados. Elas fazem parte justamente da primeira colheita. Tá? A segunda colheita, que é a festa de Pentecostes, é a colheita do trigo, ela representa os mártires, né, que foram colhidos, porque o trigo não representa a igreja, como muita gente confunde por aí, mas o trigo não representa a igreja santa, pura, né? E na colheita do trigo também vai ter a igreja que ficou na grande tribulação e os judeus que crerão em Jesus. Tá? E a última festa, que é a colheita da uva, vai ser a colheita dos judeus que não creram, né? Então eles vão, né, como a uva é pisada, né? Ela é pisada para produzir o vinho, né? Essa colheita são dos que não creram também, eles vão ser pisados no largar da ira de Deus, como está ali em Apocalipse 14. Tá? Só para a gente entender. A gente vai entender melhor essa colheita da cevada. Vocês lembram da Ruth, né? A Ruth, ela não poderia... Desculpe, a Ruth, ela vinha colhendo o que ficava da colheita da cevada. Porque qual foi a ordem que o Senhor Jesus falou, né? Quando ele fosse colher, quando o povo fosse colher a cevada, tudo que ficasse no caminho, né? Eles colhiam, né? Já era a segunda colheita, tudo que ficava que estava no caminho, ele deixava ali. Ele não podia voltar para colher a cevada que caía, justamente para ficar para os pobres que não tinham plantação. E os 4 cantos não poderiam de jeito nenhum serem recolhidos. Tá? De jeito nenhum poderiam ser recolhidos, porque era justamente para os judeus. Os judeus recolhiam os 4 cantos. Então a gente vai ver isso, né, melhor explicado com a Ruth. Né? A Ruth vinha colhendo a cevada que tinha ficado no caminho. Então, o que representa isso? Essa colheita da Ruth, quer dizer que a segunda colheita, lembra que a primeira colheita era a primícia do Senhor, foi levado. Então, a segunda colheita representa o arrebatamento da igreja, a igreja que vai ser arrebatada. Tá? Então, é a segunda colheita da cevada. Então, a colheita, os que ficam no caminho, é justamente a igreja que fica. Ela é recolhida junto na época do trigo. Tá? O trigo, ele é recolhido junto com a cevada que ficou. E depois, por último, os 4 cantos. Né? Os 4 cantos que significa o povo judeu que ficou. Né? Aqueles que não creram, e no arrebatamento eles acabam crendo, então eles vão ser separados, aqueles 144 mil judeus. A gente vê isso aqui em Levítico 23, né? Levítico 23, 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tá? Só para a gente entender, então,
essa primeira colheita da cevada significa exatamente a primeira colheita dos salvos, tá bom? Explicando melhor. Para a gente entender melhor como a igreja não representa o trigo e representa a cevada. Porque a cevada era um pouco diferente do trigo, tá? A cevada ela tem a casca muito fina, muito macia. Então como é que eles faziam para separar a cevada da casca? Geralmente eles iam no final de tarde, quando ventavam um pouquinho mais, e pegavam assim aquele ancinho, né? E jogavam toda a cevada para o alto. Então o vento ele batia na cevada e arrancava a casca. Entendeu? Era assim que a cevada era separada da casca. Então eles colhiam a cevada dessa maneira. O trigo já é diferente. O trigo, a casca do trigo é um pouquinho mais dura. Então o que eles faziam? Eles pegavam um aparelho que juntavam a madeira assim, aí juntavam um monte de coisa dura debaixo dessa madeira e colava aquilo ali e pegava todo o grão de trigo e deixava no chão. Então eles vinham, amarravam essa madeira em um animal e eles ficavam em cima dessa madeira e iam arrastando para arrancar a casca do trigo, porque a casca do trigo era um pouquinho mais dura. Então o que representa esse trigo? Esse trigo representa as pessoas que elas não têm, eles são um pouquinho duros de coração, e quando a cevada é diferente. A cevada, como a casca é bem macia, são aquelas pessoas que elas estão à disposição do Espírito Santo, porque o vento significa Espírito Santo significa o vento, né? E quando o vento passa, então a pessoa ela é descascada, né? Então ela não resiste àquilo ali. Então, por isso que as primícias significa a cevada. Então, a igreja que vai ser arrebatada, ela significa a cevada, né? Que a casca é leve. E o trigo não, a casca é um pouquinho mais dura, então eles vão sofrer. E essa madeira, ela tinha o nome de tribulon. E aí que vem a palavra tribulação. É curioso isso, né? Mas é só para a gente entender isso. Então a gente vai ler aqui sobre os testemunhos da ressurreição de Jesus, tá? A gente começa aqui em Mateus 28, do 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar boas novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenha mais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então aqui existe um pouquinho de confusão. Como é que Jesus deixou que as mulheres tocassem nele, se ele não tinha ainda cumprido os 7 dias de purificação dos pães asmos? Tá? Aqui existe uma confusão, porque o Mateus 28, ele não especificou como isso tudo aconteceu, então ele deu uma geral. Tá? Então a gente entende, assim, só lendo Mateus, que logo depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu às mulheres e as mulheres o tocaram. Tá? Mas aqui tem uma coisa muito peculiar. Jesus falou para Maria Madalena assim: vai dizer aos meus irmãos. Então é a primeira vez que o Senhor Jesus chama os discípulos dele de irmãos.
Por que ele está chamando de irmãos? Que agora ele cumpriu a redenção e agora ele pode fazer dos seres humanos irmãos dele. Quer dizer, a gente agora foi adotado como filho de Deus. Até então não. Enquanto Jesus não tivesse cumprido a redenção, a gente não poderia ser filho de Deus. Como muita gente diz por aí, todo mundo é filho de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus e eram criaturas de Deus até a morte e ressurreição de Jesus. Então, nesse momento, é a primeira vez que você vê na Bíblia o Senhor Jesus chamando os discípulos de irmãos. Tá? Então a gente vai agora compreender um pouquinho essa confusão de que se Jesus deixou-se tocar ou não por seres humanos, quer dizer, ele ficou impuro antes dos 7 dias, tá bom? Então a gente vai para o relato dos outros evangelhos para a gente tirar uma ideia. Em Lucas 24, 1 a 10 está dizendo assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens e pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Agora vamos para uma outra, em Marcos 16, do 1 ao 7, não, do 1 ao 8. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assustei, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Né? Que coisa, né? Lucas disse que as mulheres foram e disseram. Marcos está dizendo que elas não disseram nada a ninguém, mas está dizendo nada a ninguém no caminho. Tá? Então, a gente vai ver uma outra aqui, em Lucas 24, do 13, 14 e 15. E eis que no mesmo dia, quer dizer, no mesmo dia que ele tinha ressuscitado, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Tá? E do 22, 23, 24... é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Vocês viram aqui que confusão? Aqui em João 20, do 11 ao 18, está um pouquinho a chave de tudo isso para a gente entender. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela,
pois chorando abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhes disse: por que levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram? E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse: Rabone, quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, quer dizer, não me toque, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e ele lhes dissera isso. Mais uma vez aqui, corroborando, Jesus dizendo: mas vai para os meus irmãos. A primeira vez que ele chama os discípulos de irmãos. Tá? Uma confusão danada, nesse texto todo, mas a gente vai entender assim. Então, para a gente entender mais ou menos como é que foi esse evento cronológico, tá? A gente tem que entender que é o seguinte: os discípulos, eles moravam na Galileia e Jesus foi enterrado lá em Jerusalém. E a verdade, essa distância era mais ou menos de 150 quilômetros. E eles faziam tudo isso a pé, porque eles eram pessoas pobres, não tinham jumento, não tinham cavalo, não tinham camelo. Tá? Então eles faziam isso tudo a pé. Então geralmente aqui no Google está dizendo aqui, olha, a distância de Jerusalém e até a Galileia é de 150 quilômetros. Se você ir a pé, num passo assim normal de homem, você vai demorar 31 horas, quer dizer, quase um dia e meio. Tá? Então só para a gente entender como é que foi isso. Como é que o Senhor Jesus, ele não foi tocado nessas mulheres dentro de 7 dias. Tá? Então vamos entender assim, elas estavam aqui em Jerusalém, as mulheres, porque elas que ficaram para levar os aromas, no dia seguinte. Elas não voltaram para Galiléia, eles ficaram por aqui. Tá? Então, quando elas foram no sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, já não encontraram o corpo, quer dizer que elas foram nas primeiras horas de domingo, ele já tinha ressuscitado. Então, elas não achando o corpo, viram a pedra retirada e os anjos avisaram elas para avisar para os discípulos que Jesus já tinha ressuscitado. Então, elas saíram de Jerusalém, andaram 150 quilômetros, quer dizer, quase um dia e meio e talvez 2 dias, porque foram descansando no caminho. Quando elas chegaram aqui na Galileia, elas voltaram junto com os apóstolos, porque eles não acreditaram, então queriam ver. Então eles foram lá, então se apressaram, então andaram mais 150 quilômetros, as mulheres vieram junto com eles, tá? E João junto com Pedro, e teve aquilo tudo, eles não viram os lençóis botados no chão e não viram Jesus, tá? Então eles acreditaram então que Jesus tinha ressuscitado, ou não acreditaram. Então eles voltaram, quer dizer, mais uma vez, tá? Andaram aqueles 150 quilômetros, daqui devia ser no 4º ou no 5º dia, vamos dizer assim, fazendo um cálculo assim. Maria Madalena ficou sozinha chorando, tá? Nesse íntere, Maria Madalena ficou sozinha chorando, foi quando ela voltou para lá ver, e o anjo falou, o anjo falou com ela que ela achou que era o guardador dali, alguma coisa, e quando Jesus apareceu a ela, então como não tinha ainda 7 dias, devia ter o 4º, 5º ou 6º dia, então ela falou para Maria Madalena, não me toque ainda, porque ainda não subi no Pai, quer dizer, ele ia subir ainda ao Pai,
para levar aqueles que ele tinha ressuscitado lá em Jerusalém, tá? Que eram todos os santos do Antigo Testamento. Tá? Então o que aconteceu aqui? Então a Maria Madalena volta, tá? Ela volta para avisar aos discípulos que viu Jesus ressuscitado. Vocês lembram que na primeira vez ela foi avisar que tinham roubado o corpo de Jesus. Então ela já estava voltando a segunda vez, né, para Galiléia, dizendo que viu Jesus ressuscitado. Tá? Então a gente vai entender ainda antes, né, no domingo, que Jesus já tinha aparecido para aqueles 2 discípulos de Emaús, só que os discípulos de Emaús também não tocaram nele. Tá? Então era nesse período de 7 dias. Por que Jesus teve que aparecer para os discípulos de Emaús? Porque nesse tempo, né, a palavra da mulher não tinha peso de verdade. Tá? Então Jesus sabia disso. Então ele fez 2 coisas. Primeiro, ele valorizou a mulher, dando a primazia da notícia para Maria Madalena. E depois ele apareceu para os discípulos para confirmar a palavra, pela palavra de 2 homens, que realmente ele tinha ressuscitado. Tá? Então, aí nesse íntere, né, devia já estar passado o 7º dia, então já era no 8º dia, que Jesus encontrou com as mulheres no caminho. Você lembra que são 150 quilômetros, então elas foram andando, então nesse tempo todo, nessas 3 viagens que elas fizeram, já dava para dar os 8 dias. Então deve ter sido nesse 8º dia que Jesus encontrou com elas no meio do caminho e elas ficaram felizes, tá? Porque lembra que Jesus só tinha aparecido para Maria Madalena e não tinha aparecido para as outras mulheres, né? De algum modo, eu não sei como aconteceu, talvez Maria Madalena estava junto com essas mulheres quando Jesus apareceu a elas, ou não estava, né? Porque ela ficou sozinha em Jerusalém, quando Jesus apareceu para ela sozinha. E então já era o 8º dia que essas mulheres puderam então abraçar os pés de Jesus. Tá bom? Só para a gente entender. Aqui no João 20, 26, preste atenção aqui, ó. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então vocês viram aqui, 8 dias depois, Tomé já pôde tocar em Jesus. Tá? A Bíblia tem detalhes que é para a gente meditar, entendeu? Ele apareceu antes aos discípulos, né, no dia anterior em que Tomé não estava, quando ele atravessou a parede, né, de onde os discípulos estavam, na casa, talvez de Pedro, sei lá, e as portas estavam cerradas. Então o Senhor Jesus atravessou, né, porque eles estavam com medo dos judeus, estava tudo trancado. Ele atravessou e apareceu, mas ele não deixou ninguém tocar, e Tomé não estava. Então, olha, era o 1º dia da semana, quer dizer, era ainda o 7º dia, né? Devia ser domingo, né? Então, o 1º dia da semana, ou sábado, não sei direito, né? A contagem dos judeus da semana é diferente da nossa. Só que só no dia seguinte, que era o 8º dia, que Tomé estava junto, né? Porque quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. Então os discípulos falaram com ele, ele não acreditou. Só acredito quando tocar nele, né? Nas feridas, né? Então vamos aqui no 8º dia. Então vocês veem como Jesus cumpriu a festa das primícias, e ainda a festa dos pães ázimos, que durava 7 dias, que ele tinha que ficar puro, né, sem mistura. Então ele não podia ser tocado por nenhum ser humano, que os seres humanos eram impuros. E só foi
ser deixado tocado pelas mulheres no 8º dia, ali que ele encontrou no caminho. Elas já estavam indo já para a casa dos discípulos, já, né, já estavam chegando na Galileia, e no 8º dia ele deixou que Tomé o tocasse, tá? Só para a gente entender aqui, em Romanos 11:16, e se as primícias são santas, também a massa o é. Só para a gente reiterar também aquilo que a gente falou sobre, né, as primícias têm que ser santificadas primeiro, tá? E a gente vai aqui em Apocalipse 7 entender sobre os 4 cantos que restaram da primeira colheita, né, da cevada, em Apocalipse 7, do 1 ao 3. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, que clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus vivo. Tá? Aí depois vem dizendo sobre exatamente os 144 mil judeus, tá? Que são preservados aqui na terra, justamente para repovoar a terra no milênio, junto com alguns gentios que sobreviveram a todas aquelas catástrofes, todos aqueles selos, né, da grande tribulação, todas aquelas trombetas da grande tribulação, né? E a partir do 4 a gente vai ver, né? Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Só para a gente entender, esses 144 mil judeus, tá? Eles não vão ao céu, eles vão ser preservados aqui na terra, entendeu? Justamente para repovoarem a terra durante o milênio, tá? São judeus puros, né? Eles têm o DNA puro, o DNA mitocondrial puro, que vem de toda a mãe judia, né? Depois a gente vai num outro estudo sobre a linhagem de Noé, que foi purificada. Depois vem a linhagem de Sem, e porque todo judeu ele é só considerado judeu verdadeiro se ele vem de ventre materno, porque o DNA mitocondrial ele só é passado por mulher, entendeu? E exatamente aqui, por isso que aqui diz que eles não são contaminados com mulheres, né? Porque eles não vêm eles não são fruto de casamentos com mulheres gentias, né? Eles são de casamento, eles vêm da linhagem pura desde a época de Noé, Sem, Abraão e assim por diante. Mas isso aí é para um outro estudo, para a gente entender melhor isso aí, tá? Tem a ver com DNA mitocondrial, que foi descoberto pela ciência recentemente, tá bom? É só para a gente entender que da primeira colheita, né, ela faz parte de toda a colheita até a grande tribulação, tá bom? A gente vai também ver aqui uma tipologia escondida dentro da multiplicação, que significa o arrebatamento da igreja, só para a gente entender, tá? Em João 6, do 9 a 13. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vocês viram aqui uma tipologia do que será o arrebatamento da igreja? Lembra bem, os pães eram de cevada, quer dizer, significa a primícia. Tá? Os 2 peixes,
O peixe é o simbolismo dos discípulos. Entendeu? Os discípulos eram nessa época, nos primórdios da igreja, eram simbolizados como peixe. Tá? Então quer dizer, esses 5 pães de cevada significa o quê? A multidão estava com fome. Tá? A cevada significa a primícia. Então o que quer dizer? A cevada significa a igreja que está pregando o evangelho para o mundo. Porque o mundo está com fome da palavra de Deus. Tá? Então eles estão pregando o evangelho para o mundo. O mundo está faminto da palavra de Deus. Então, a igreja é feita para alimentar o mundo com a palavra de Deus. Tá? A igreja é a primícia e a cevada. Mas quando chega um certo tempo, as pessoas já estão saciadas da palavra de Deus. Não querem mais comer a palavra de Deus. Tá? Então, o que Jesus fala para os discípulos? Eles já estão saciados, não querem mais comer. Recolha para que nenhum pão se perca. Olha que coisa. E foram recolhidos 12 cestos. O que significa o 12? O 12 significa a base da igreja são sobre os 12 apóstolos. Então o que acontece? O mundo, quando eles não querem mais saber do evangelho, o que vai acontecer? As primícias serão recolhidas, para que nenhuma se perca. Tá? Então, é só para a gente entender o que está acontecendo atualmente no mundo. Quando as pessoas não querem mais saber do evangelho, é porque está prestes a os pães de cevada serem recolhidos nos 12 cestos. Entenderam? A festa de Pentecostes. Levítico 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Tá? Então, quando foi que Jesus cumpriu a 4ª festa, que é a festa de Pentecostes, a última festa que ele cumpriu? Atos 2, a partir do 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus cumpriu a festa de Pentecostes exatamente no dia, 50 dias depois. Só para a gente entender um pouquinho, a gente vai abrir aqui o Menorá, onde estão inseridas as 7 festas judaicas, e a gente vai ver que o Pentecostes ele é entre as festas de primavera e as festas de outono, porque o Pentecostes representa exatamente a concepção da igreja. Foi quando a igreja foi concebida, que descia o Espírito Santo sobre a igreja que estava ali reunida em Jerusalém. Tá? Muita gente diz que a igreja nasceu há 2000 anos atrás. Não, a igreja foi concebida há 2000 anos atrás, porque foi no dia que desceu o Espírito Santo. Para ter uma ideia de comparação, a gente compara com a Maria, a Virgem Maria, que quando ela concebeu Jesus, desceu sobre ela o Espírito Santo. Jesus foi nascer 9 meses depois. Como a igreja, ela vai nascer exatamente no dia do arrebatamento, que ela nasce. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 2, daqui a pouco a gente chega lá, Apocalipse 12. Então a gente vê aqui que as 3 primeiras festas de primavera que Jesus cumpriu foram 3 dias seguidos. E depois passou 50 dias
né, no verão, para cumprir a festa de Pentecostes. Depois agora vai passar um longo período de tempo até a festa das trombetas, que aí são mais ou menos 3 meses, né, do verão até o outono, né? São 3 meses, então é um tempo muito mais longo. E a gente vai entender que no meio, aqui, entre as festas de primavera e as festas de outono, né, esse tempo começou a ser contado a partir do céu. Tá? Então não é entre o Pentecoste e trombetas, o tempo não é mais cronológico. O tempo agora é o tempo de Deus. Tá? É o tempo kairós de Deus. Por isso que está passando da festa de Pentecoste até a festa das trombetas, que será o arrebatamento, são quase 2000 anos, porque é o tempo kairós de Deus. Não é o nosso tempo aqui. Para a gente ter uma ideia, as 70 semanas de Daniel, as 69 semanas se cumpriram enquanto Jesus estava aqui na terra. Né? Quando o ungido foi tomado, como Daniel falou ali, faltava a última semana, e até hoje a última semana não foi cumprida, porque é o tempo dos céus que vai acontecer. A última semana das 70 semanas de Daniel é exatamente os 7 anos da grande tribulação, né? Que aí é a comparação para 7 dias, que é uma semana. Só para a gente entender, quando o candelabro era acendido naquela época, primeiro se acendia aqui o candelabro do meio com fogo do altar, e a partir desse fogo que foi acesa o candelabro do meio, que representa o Pentecostes, os outros candelabros eram acesos, né? Para a gente entender que a igreja quando ela foi acendida, então ela iluminava as outras festas, só para a gente entender. Tá? E o candelabro também ele representa as hastes, elas têm conexões. Tá? Então aqui, ó, a haste da Páscoa, que a gente está vendo aqui, ela é conectada lá na festa dos tabernáculos. Então, na festa da Páscoa, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, né? Então a gente vai seguindo a conexão das duas lâmpadas. Ela vai acabar aqui na última festa, que é a festa dos tabernáculos, porque o Senhor ele vai descer na festa dos tabernáculos, tá bom? Ele vai ser coroado rei do milênio, tá? Porque a gente não sabe exatamente o dia e a hora que Jesus vem, porque a festa dos tabernáculos, todas as festas, elas começam na lua cheia, né? As 6 festas na lua cheia. Só a festa de Pentecoste só a festa das trombetas que ela começa na lua nova. Então, depois da grande tribulação, a gente lembra, o sol vai escurecer, a lua não vai dará claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então, quer dizer, não vai ter um padrão para a gente entender que aquele dia é a festa dos tabernáculos, né? Porque não tem mais a lua como referência. Tá? Aqui, na festa dos pães asmos, né? Quando Jesus foi enterrado, a conexão é justamente com a grande tribulação, entendeu? Que os judeus vão ficar tristes. Tá? E quando ele ressurgiu aqui, ó, no terceiro dia, que é a festa das primícias, tem conexão exatamente com o arrebatamento da igreja. Tá bom? Com a ressurreição dos santos. Então vocês veem que tem conexão. E a lâmpada do meio exatamente é o Pentecoste, é o dia que a igreja foi concebida. Tá? Só para a gente entender que o candelabro tem a ver com as conexões das festas judaicas. Tá bom? E outra coisa, a gente vai partir ali para quando é que foi que a igreja ela vai nascer
E no momento do nascimento dela, ela será arrebatada. A gente vê aqui em Apocalipse 12, de 1 ao 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Tá? Então a gente vai entender aqui que a festa das trombetas, ela é exatamente o dia do arrebatamento da igreja, e é o dia do nascimento da igreja. Tá? O dia que a igreja já está completa para nascer. E nesse momento que a igreja está completa para nascer, Satanás, que é o dragão, ele está de prontidão para tragar, né, para tragar o filho que há de nascer. Tem muita confusão aqui. Primeira coisa, as pessoas têm alguns teólogos que falam que esse filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro é Jesus. Mas só que a gente está em Apocalipse. Jesus já nasceu muito antes do Apocalipse. E o Apocalipse foi revelado para João das coisas que iriam acontecer, e não que as coisas que tinham acontecido. Então, isso ainda vai acontecer. Tá? Porque o João viu um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres representam o islamismo. Tá? Porque as 7 cabeças são 7 montes, ou 7 reis, ou 7 reinos, 7 impérios, que foram aqueles que escravizaram o povo judeu. Tá? Então os 10 chifres é porque 4 chifres do Império Grego, eles se dividiram ali. Então, e todos esses impérios, eles se tornaram impérios islâmicos atualmente. Então vemos aqui que Satanás já está incorporado no islamismo para poder devorar a igreja que está prestes a nascer. Tá? Porque a igreja é esse filho homem que há de reger as nações. Né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dar à igreja também, né, esse cetro de ferro. Vamos aqui em Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro, ou cetro de ferro, as regerás, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, aonde foi que Jesus recebeu essa profecia? A gente vai lá em Salmos 2, do 6 a 9. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Tá? Esse, com uma vara de ferro também é um cetro de ferro. Tá? Isso foi profetizado, então, lá em Salmos, que Jesus regeria as nações com cetro de ferro. E ele está dando agora para a igreja, né? Ali em Apocalipse também, ele vai dividir com a igreja esse cetro de ferro. Por isso que esse filho que vai nascer ali em Apocalipse 12, é exatamente a igreja que vai nascer, e Satanás está espreitando, esperando a igreja nascer para ele devorar. Só que ele vai ter uma grande recepção, que a igreja vai ser imediatamente arrebatada no momento do seu nascimento. Tá? Esse sinal no céu, ele já aconteceu. Todo mundo sabe, foi em 23 de setembro de 2017, quer dizer, no ano passado.
Então esse sinal no céu foi o último sinal visível antes do arrebatamento da igreja. Quer dizer, não existe mais nada para que a igreja não possa ser arrebatada, porque o último sinal profético já aconteceu ano passado. Então a gente está vivendo agora a expectativa do arrebatamento da igreja. Tá? Por que essa mãe? Entendeu? Essa mãe é justamente Israel. Tá? A gente vai entender que a igreja é filha de Israel. Tá? Os 12 apóstolos de Cristo, de onde a igreja foi fundada, eles são judeus, o próprio Jesus é judeu. A gente vai ver aqui em Isaías 66, 7, 8 também uma profecia sobre esse acontecimento. Né? Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Tá? A gente vai entender também que aquela profecia de Mateus 24, quando Jesus fala ali no princípio das dores, essas dores no original em grego são dores de parto, tá bom? Dores de parto. Então, só para a gente entender que ele estava falando de Israel com dores de parto para poder fazer a igreja nascer. Tá? A gente vai entender isso melhor também aqui em Levítico 12, de 1 e 2, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias de separação da sua enfermidade será imunda. Então, depois desses 7 dias, o sacerdote vinha para resgatar a pureza da mulher, dessa mãe que deu à luz e ficou imunda 7 dias. Isso quer dizer exatamente o arrebatamento da igreja. Essa mãe significa Israel, e quando ela dá à luz à igreja, ela fica imunda 7 dias, quer dizer, esses 7 dias são os 7 anos da grande tribulação. E acaba esses 7 anos, vem o sacerdote, que é Jesus, e purificará essa mulher que é Israel. Tá? Só para a gente entender essas simbologias. E o que vai acontecer então, depois desse Apocalipse 12? Né? A gente vai ver ali em Daniel, porque depois que a igreja for arrebatada, o que acontece ali? Satanás vai, o arcanjo Miguel, ele vai entrar em conflito, ele vai ter uma guerra com Satanás e os seus anjos dele. A gente vai ler aqui no Apocalipse 12, a partir do 6, e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Né? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que fosse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Bom, só até aqui para não ficar muito longo. Então o que acontece aqui? Depois do arrebatamento da igreja, o que acontece no arrebatamento da igreja?
Porque o arrebatamento é o casamento da igreja com Cristo. Tá? Então, nesse momento, vai acontecer as festas das bodas do Cordeiro. Tá? Que é o casamento do Senhor com a igreja completa dele no céu. E Satanás tem que ser expulso do céu para dar lugar, o céu ser esvaziado, para não ter convidado não aceitável na festa. Então o arcanjo Miguel, ele vem expulsar Satanás e os anjos dele do céu, justamente para que o céu acomode toda a igreja, né, toda a esposa, os convidados e tudo para a festa das bodas do Cordeiro. Então, aonde está profetizado o elo de ligação do Apocalipse 12, lá no Antigo Testamento? A gente vai ver lá em Daniel 12, tá? De 1 a 3. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então a gente está vendo aqui, olha, foi profetizado para Daniel que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, quem é o povo aqui de Daniel? O povo de Daniel é o povo judeu, porque ele era judeu. Então, quem é o filho? Quem são os filhos do povo de Daniel? Exatamente a igreja, como eu falei para vocês anteriormente. E haverá um tempo de angústia. Vocês estão vendo aqui o tempo cronológico? Então, Miguel se levanta a favor dos filhos do teu povo. O que acontece? É o Miguel que toca a trombeta do arrebatamento, né? A gente vê lá em Paulo que é a trombeta do arcanjo. Então ele toca a trombeta, então ele arrebata os filhos do povo de Daniel. E depois do arrebatamento haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até naquele tempo. Mas naquele tempo, qual aquele tempo? O tempo da grande tribulação, livrar-se-á o teu povo. Vocês estão vendo aqui a diferença? Né? No mesmo contexto, os filhos do povo de Daniel e o povo de Daniel. Então, são dois povos distintos. Os filhos do povo de Daniel é a igreja que vai ser arrebatada, e depois haverá um tempo de angústia, que é a grande tribulação, e agora Miguel vai se levantar a favor exatamente do povo judeu, que ele vai defender o povo judeu contra Satanás, que desceu para a terra raivoso, querendo devorar então agora a mãe, né? A mãe da igreja, que é Israel, o povo judeu. Vocês entenderam aqui então? Só para a gente entender um pouquinho mais, tá? A gente vai ver aqui na parábola das 10 virgens, tá? Alguma coisa escondida aqui que as pessoas não percebem. Vamos lá, Mateus 25, de 1 a 12. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas que eu estou falando. E fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
existe muita confusão aqui nesse contexto das parábolas das 10 virgens, né? Por isso que as pessoas falam, olha, ninguém sabe o dia e hora do arrebatamento. Não, sabemos sim. Jesus está especificando aqui exatamente o dia e a hora do arrebatamento. A hora é a meia-noite aqui, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ele ao encontro. Então existe um aviso para que a esposa que está dormindo, presta atenção, ela está dormindo ali no versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Tá? Então toda a igreja vai estar dormindo exatamente na hora do arrebatamento. Então aquela falácia de que vai haver um avivamento da igreja antes do arrebatamento é falácia, não existe isso na Bíblia. Inclusive a gente não pode chamar Jesus de mentiroso, porque ele está dizendo que toda a esposa dele, tanto as virgens como as nécias, estão dormindo. Tá? Então, qual é a hora? Meia-noite. Qual é o dia? O dia é o último dia da festa das trombetas. Só que a gente não sabe qual é a festa das trombetas, qual o dia das festas das trombetas. Como falei, esse tempo é agora contado lá no céu. Tá? Mas o que é essa meia-noite? É um horário literal? Não. Essa meia-noite, só para a gente entender, tá? A meia-noite é o momento em que a noite está mais escura, está nas mais densas trevas. Tá? Entre o pôr do sol e o nascer do sol, tem, né? Naquele período ali, exatamente a meia-noite, é a hora que está mais escura. Então o que significa? Vamos entender assim, se a igreja ela está adormecida, é porque a lâmpada dela está quase se apagando. Então é um momento na Terra, é um momento no mundo, que a escuridão, as trevas está tomando conta, entendeu? Quase que totalmente, né? Ou totalmente. E a gente vai ver que é um tempo que está acontecendo agora, nesse momento. Tá? Então à meia-noite, o que acontece? O noivo vem buscar a sua noiva. E agora ficaram as outras 5 virgens. Então, elas estão pedindo para o Senhor abrir a porta já está fechada. Preste atenção agora. No 12, Jesus está dizendo que não conhece mais essa noiva. Né? Não vos conheço. E ele dá um conselho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele está dizendo para essas que ficaram, olha, vigia, porque você não sabe o dia nem a hora que eu estou vindo estabelecer um milênio na Terra. Então, essas elas já deixaram de ser esposas, elas não vão estar exatamente nas bodas do Cordeiro como esposa. Elas vão estar na grande tribulação, muitas delas vão morrer na mão do anticristo, e não são mais noivas, né? Se elas morrerem negando a marca da besta, né? O sinal da besta, elas vão ser convidadas para as bodas, mas não mais como esposas, que elas não são mais esposas agora. Entendeu? É exatamente isso que dá o contexto de Mateus 25, tá? Para a gente entender a festa das trombetas. E agora a gente vai falar das 2 outras festas que estão restando, né? Expiação e tabernáculos. Eu não vou falar muito sobre elas, eu vou falar mais sobre os tabernáculos, porque a festa da expiação, a gente sabe aqui que é a grande tribulação, porque é quando o povo judeu está entristecido. A gente vai ver aqui em Levítico 23, 26 a 29, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do meu povo. Tá? Então vocês viram aqui que os judeus vão ficar afligidos nesse dia. Tá? Então, o conselho aqui, porque toda alma que não se afligir, que quer dizer,
aquele judeu que aceitar o sinal da besta, ele não vai ser afligido. Então, esse vai ser extirpado do povo de Deus. Tá? Não vou falar muito da expiação, porque é exatamente isso que ela significa, né? A festa da expiação é exatamente o dia da grande tribulação. Tá? É o dia da ira do Senhor. E a festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos é a única festa que ela vai ser comemorada no milênio. Primeiro vamos chegar a ela, tá? E exatamente a festa dos tabernáculos é exatamente no dia que o Senhor Jesus vem estabelecer o milênio, tá? Deuteronômio 16, 13 e 14. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias quando tiver escolhido da tua eira e do teu lagar, tá? E eles estão falando aqui exatamente, tá? A última colheita, que é a festa da uva, né? E aí o povo colhia a uva para produzir vinho. Então eles pisavam o lagar, né? Então exatamente a última colheita vai ser o lagar da ira de Deus, que está lá em Apocalipse, tá? E na tua festa alegrar-te-ás tu e o teu filho, e a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. O que quer dizer com isso? Né? Na festa do tabernáculo, quando é a vinda do Senhor, o judeu vai se alegrar, porque é o Messias tão esperado, que eles estavam esperando desde muito tempo. Tá? Então eles vão se alegrar quando vê o Messias chegando, né, com poder e grande glória na festa dos tabernáculos. Tá bom? Levítico 23, né, de 39 a 41, que eu disse, né? Não, eu disse Deuteronômio. Então vamos para o Levítico agora. Tá? 23, do 39 a 41. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso, e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Né? Então a gente vemos aqui que os ramos de palmeiras, né, ramos de árvores frondosas, salgueiros, ribeiras, significa quando Jesus entrou, né, a festa triunfal em Jerusalém, que eles receberam, né, aquele que vem em nome do Senhor. Exatamente isso que vai acontecer na festa dos tabernáculos, quando Jesus descer com poder e grande glória para estabelecer o milênio. Ele vai ser recebido pelos judeus nessa festa, tá bom? E por que ela será a festa que ocorrerá exatamente, a única festa que ocorrerá exatamente no milênio? A gente fala aí em Zacarias 14, 16 a 19. Os que restarem de todas as nações que tiverem atacado Jerusalém virão todos os anos adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Toda e qualquer família da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, não receberá chuva se a família do Egito não subir nem vier. Não haverá chuva para ela, mas será ferida com a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que não subirem a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do Egito, como também de toda nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. Tá bom? Então a gente vê aqui, então, que é a única festa que vai ser celebrada no milênio. Por que Zacarias está dizendo exatamente isso? No começo, ali em Zacarias 14, os que restarem de todas as nações que tiverem atacado Jerusalém. Então a gente vai lembrar, né, que na grande tribulação, Jerusalém vai ser atacada por todos os povos da terra. Né? Toda a terra vai invadir Jerusalém. Isso não é o Gog e Magog. O Gog e Magog vai acontecer ainda antes da grande tribulação. Tá? Nessa invasão aqui de Jerusalém, os judeus vão perder a guerra. Então Zacarias está falando, os que restarem de todas as nações que serem atacadas Jerusalém, porque vai haver uma matança, né? O Senhor Jesus vai vir a favor do povo de Israel para estabelecer o milênio. Alguns vão sobreviver, e esses que vão sobreviver, eles serão obrigados
a todo ano irem a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos, tá? Depois eu falo num outro estudo melhor sobre o milênio de Cristo, tá? Só para a gente entender, tá? Para a gente encerrar então o estudo de hoje sobre a festa dos tabernáculos. Ou desculpa, sobre as 7 convocações que representam exatamente a lei que Jesus veio cumprir. Então vamos terminar esse estudo das 7 festas judaicas, tá? E a gente entendeu que foi essa lei que o Senhor Jesus veio cumprir, ele ainda está cumprindo. Ele vai cumprir a próxima festa, que é a festa das trombetas, que será o arrebatamento da igreja. E espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se vocês têm alguma pergunta para fazer, depois a gente pode acrescentar em outro vídeo, ou eu escrevo para vocês, né, no canal lá no grupo lá, o Estado Eterno, né, do Facebook. E espero que vocês tenham gostado desse estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.